Louvado seja Deus. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, não importa a hora em que você estará assistindo a esse vídeo. Um abraço a você, amigo católico, evangélico, espíritas considerados, livres pensadores e até mesmo você que se diz não professar nenhuma fé ou nenhuma religião e que às vezes nos acompanha. Às vezes gosta do nosso trabalho, do nosso estilo de fazer essa obra social que Deus nos incumbiu de fazermos aqui nessa terra. Nessa tarde estou falando tarde porque eu estou fazendo essa gravação agora na parte da tarde, exatamente aí 13 horas e 55 minutos, para chamar a sua atenção. Eu acho interessante que no Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, capítulo 12, a partir do versículo 59, Jesus ele chama a atenção dos discípulos, das pessoas, dizendo: olha, vocês sabem quando vai chover, o tempo de plantar, o tempo de colher, mas vocês não se atêm aos sinais da vinda do Filho do Homem. Eu queria dizer para você nessa tarde que os sinais estão mais fortes do que nunca. Jesus é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto. Eu até comparo esse tempo ao tempo de Ezequias. Quando Ezequias estava prestes a morrer, Deus o amava tanto que mandou o profeta Isaías até o seu palácio para dizer para ele: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Deus amava tanto Ezequias que não queria perder a alma de Ezequias e estava dando uma oportunidade para ele colocar a sua casa em ordem. Deus, ele ama tanto a humanidade que Ele está dando sinais para que nós venhamos ao arrependimento. E eu queria, em rápidas palavras, falar de alguns sinais que com certeza você também já tem observado, e se não tem, você vai recebê-los e prestar mais atenção a partir de agora. Primeira coisa, eu queria pedir para a igreja do Senhor Jesus, oremos pelos nossos governantes, em especial pelo nosso presidente da República. Você pode não gostar do estilo dele, mas a Bíblia fala que Deus levanta reis e Deus abate reis. Se Deus o colocou lá, é obrigação de nós, como igreja, estar intercedendo pela vida dele. Ele tem sido alvo de orações contrárias. Jair Bolsonaro tem sido alvo de trabalhos espirituais. O nome de Bolsonaro está aí nos terreiros, os que fazem as maldades, porque nós sabemos também que existem ali linhas ou ramificações do espiritismo que não buscam a maldade para as pessoas, mas nós sabemos também que existem os que buscam a maldade. Gente ruim tem em todo lugar. No nosso meio evangélico, mesma coisa. Existem pessoas que pregam por amor, outros pregam por dinheiro, outros pregam por glória, enfim. Não estou aqui julgando a religião de ninguém. Em todos os lugares tem pessoas boas e também tem pessoas más. Todos os segmentos. Mas nós sabemos que ele é alvo de trabalhos satânicos constantes contra a vida dele. E nós, como igreja do Senhor Jesus, somente nós podemos combater essa força do mal. Eu acho interessante que Jesus disse algo. Ele não falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a política, porque as portas do inferno muitas das vezes prevalecem contra a política. As portas do inferno prevalecem contra a medicina. As portas do inferno muitas das vezes prevalecem contra autoridades. As portas do inferno prevalecem contra conhecimentos. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja dele. E eu estou conclamando ou convocando você
que é a igreja do Senhor Jesus nessa tarde, para que nós possamos entender, que nós possamos compreender a importância da oração, que nós possamos compreender a importância do clamor, que nós possamos compreender a importância da busca, porque muitas pessoas não têm percebido isso, ou muitas pessoas não têm se atido a isso. Esses dias atrás, um dos sinais que Jesus disse que aconteceria seriam os terremotos. Esses dias atrás tivemos no México um terremoto de, alguns jornais disseram 7,1, chegando até os 7,5 de magnitude na escala Richter. Um terremoto imenso, onde tivemos vidas ceifadas. Pastor, isso foi lá no México. No Brasil também a terra está tremendo, vocês devem saber disso. Outro dia, quem diria, no estado de Minas Gerais, se não me falha a memória, a cidade de Muriaé, houve um terremoto onde vidraças quebraram, as pessoas entraram em desespero e diziam que as placas tectônicas da América do Sul eram seguras. Só que Jesus disse que um dos sinais da sua vinda seriam os terremotos. Eu não sei se você sabia, mas por esses dias fizeram uma reunião, talvez você não está informado, e nessa reunião eles estão buscando, estão dizendo que é necessário que se levante um líder mundial. A Bíblia diz a respeito deste líder mundial, desse anticristo, que vai levantar e vai trazer uma falsa paz. Eu não vou aqui entrar em debates teológicos ou escatológicos sobre final de tempos, porque nós temos aí 95% da teologia ou dos teólogos que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós vamos passar, eu também acredito nisso, tá, irmãos? Eu também acredito, faço parte desses 95%, que nós vamos passar pelo princípio das dores, que já começou, não pela grande tribulação. Acredito que a grande tribulação seja para Israel reconhecer o Cristo, que não vem ao caso de eu comentar aqui nessa tarde. Mas 5% dos teólogos, parte da teologia, acredita que a igreja vai passar por essa grande tribulação, que também é falado em Apocalipse das grandes atrocidades que vai acontecer. Eu não faço parte desses 5%, mas eu respeito. Mas que Deus tenha misericórdia e tomara que esses 5% estejam errados. Porque imagina só, a Bíblia fala em Apocalipse que anjos por 3 vezes gritaram: ai, ai, ai dos que habitam na face da terra. Se anjo não sente dor e gritou ai, imagina, meus irmãos, o que está por vir. O que está acontecendo agora é apenas um sinal, é apenas uma chacoalhada que Deus está dando em especial na igreja. Então disseram que tem que se levantar esse líder mundial, já estão estudando isso. Um outro sinal que é muito interessante e simples, não estou trazendo nada complicado para você não entender não, coisa simples. Um outro sinal é que o Senhor disse que Jerusalém seria reconhecida novamente como a capital de Israel. Os americanos já estão levando a embaixada para lá. O Brasil já está com o pensamento de levar a embaixada para lá. É outro sinal. Uma outra coisa que me deixou estarrecida agora, no mês janeiro, fevereiro, mês de março. Para ser mais exato, se você quiser pesquisar, dia 18 de março de 2020, 18 de março de 2020, jornal O Globo, o cientista dizendo que será necessário implantar o chip. Pesquise aí, aqui no Brasil, 18/3/2020, O Globo, coloque no Google, Google mesmo, né? Google, meu Deus, a implantação do chip.
Lembra o que está na palavra? Não vai ter dinheiro, ou a marca na mão, ou na testa. E sem essa marca ninguém compra e ninguém vende, só que nesse chip, ou nessa marca, teremos ali o número da besta. É um outro sinal, irmãos. Uma outra coisa interessante, que muita gente não está se atendo, pesquise também, se você duvida do que eu estou falando. Nunca passou tantos meteoros perto da Terra como quase que toda semana está passando. Quase que toda semana, se você pesquisar, os meteoros estão se aproximando. Inclusive, eu estava pesquisando, existem alguns que eles estão pensando em destruir. Se está pensando em destruir é porque tem risco de afetar o planeta, senão não destruiria. A Bíblia fala de uma chuva de pedras que vai acontecer nessa terra. Não seria quando esses meteoros adentrarem ali na camada, se desfazerem e as pedras caírem nessa terra? Fala que muita gente vai ter a cabeça esmagada, o corpo esmagado, vai pedir a morte vai fugir. Mas nesse tempo a igreja vai estar recebendo a coroa da vida lá no céu. Tu quer pagar preço? Tu quer pagar para ver, esperar isso acontecer? Quem diria que o mundo ia parar? Quem acreditaria que isso que está acontecendo hoje, um dia iria acontecer?